Olá, quarta-feira, dia 7 de novembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta segunda edição. Projeto de lei do vereador J. Silva quer área exclusiva para gestantes, idosos e deficientes em áreas comerciais da cidade. O quadro Na Ponta do Lápis ensina você a economizar combustível. Na agenda de cinema, destaque para a estreia nacional do filme Chacrinha, o Velho Guerreiro. E no esporte, Ponte Preta vence na rodada e segue com o sonho do acesso. Guarani empata fora de casa e praticamente dá adeus ao G4. Projeto de lei prevê área reservada para gestantes, idosos, obesos e deficientes em praças de alimentação de estabelecimentos comerciais aqui em Campinas. Um projeto de lei do vereador J. Silva promete mudar a configuração das praças de alimentação em estabelecimentos comerciais e de ensino na cidade. Assim como já acontece nos ônibus e nos estacionamentos, a proposta prevê um local exclusivo destinado para deficientes, idosos, obesos e gestantes nas praças de alimentação. O parlamentar diz ter recebido reclamações, principalmente dos idosos, por não terem onde se sentar para fazer suas refeições. Hoje o idoso ele vai numa praça de alimentação, em qualquer desses lugares, ele não tem onde sentar, todo mundo toma conta. E o que acontece? Não tem fiscalização e os estabelecimentos comerciais também não fiscalizam. Por quê? Porque não tem nenhuma penalidade, não tem nada. Então é preciso estar o lugar demarcado certinho e ter uma fiscalização. De acordo com o parlamentar, algumas praças de alimentação já têm lugares demarcados, mas nem todas as pessoas respeitam a destinação deles. Por isso, a criação do projeto de lei. É preciso fazer isso para que as pessoas se conscientizem, o estabelecimento possa fazer entre os seus funcionários, entre o pessoal de segurança, que faça a fiscalização. Não espera o poder público fiscalizar. Eles mesmos têm gente para isso, têm funcionários para isso, que podem fiscalizar e fazer com que esses lugares demarcados sejam usados somente pelas pessoas das quais a lei prevê. O projeto ainda precisa passar pelas comissões da Câmara antes de ser levado à votação no plenário. Mas a expectativa do vereador J. Silva é que o projeto passe por toda a tramitação normal da casa e possa ser aprovado em breve. O projeto ainda ele foi protocolado, vai passar ainda pelas comissões da casa, vai ser bastante discutido, de repente pode ter até alguma mudança, vamos aguardar. O projeto foi protocolado essa semana, eu espero que ele seja bem aceito nas comissões e quando vier para plenário, que ele seja votado com certeza em benefício aos idosos, principalmente da nossa cidade. O Instituto Tomás Perina distribui gratuitamente um livro infantil inspirado na vida e obra do artista campineiro. O repórter Michel Amorim foi conferir. Paisagem de Vento. Esse é o nome do livro publicado pelo Instituto Tomás Perina. Com foco no público infantil, a obra é inspirada na vida e no trabalho do artista, que conta de forma lúdica o processo criativo de Perina, um meio que a organizadora do livro encontrou para mostrar para as crianças do Instituto quem foi Tomás Perina. É uma necessidade de eu dialogar com a criança e estava sendo difícil de eu mostrar o processo criativo do artista. Então eu falei, vamos fazer inspirado na história do artista, na vida e obra dele, vamos fazer uma historinha infantil. As ilustrações são de Felipe Miranda. Foram 3 meses de trabalho e no processo de grafite e carvão. Ele garante que o resultado final é surpreendente. É um desafio, né? Porque realmente a gente disputa com essas novas tecnologias que são muito atraentes. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que essas coisas despertam a curiosidade das crianças. Então se a gente deixa isso à disposição delas, esses materiais, o trabalho manual, elas se interessam e se divertem muito. O texto é da jornalista Mariana Rodrigues, que criou o livro a partir de muitas pesquisas. Quando a gente estava pesquisando sobre a vida dele, a gente conversou muito com a diretora aqui do Instituto, com os funcionários daqui, e a gente leu muitas coisas também, muitos relatos, entrevista, que ele não era muito de dar entrevista, mas a gente leu algumas coisas, algumas citações dele, e em uma delas ele falava que ele era apaixonado pelo vento. Então a gente usou isso como fio condutor mesmo da história.
Tomás Perina nasceu em 1920 e foi aos 7 anos de idade que começou a desenhar no chão de terra batido da casa dele, lá na Vila Industrial. Morreu com 86 anos em 2009 e deixou um grande legado artístico para a cidade de Campinas. Tomás Perina foi um artista plástico, foi um ícone, que é um ícone em Campinas, né? Foi um dos expoentes das artes plásticas aqui em Campinas, fundou um dos fundadores do Grupo Vanguarda, e tem toda uma trajetória de história da arte aqui em Campinas, e para a sua geração, na época, foi assim um ícone. E hoje também, né? Para os novos talentos que estão surgindo aí, podem estudar e pesquisar a vida dele. O livro tem 32 páginas e 12 ilustrações. Foram publicados 2.000 exemplares que estão sendo distribuídos gratuitamente. Quem visitar o Instituto pode receber o livro e junto com o livro acompanha uma folha de papel e um carvão que a criança pode fazer a primeira experiência de um desenho a carvão. Amanhã o dia será com muitas nuvens durante toda a quinta-feira e deve chover à tarde, mas sem grande intensidade. A temperatura sofre uma queda, mínima de 17 e a máxima não passa dos 22 graus. Não é novidade que o custo do litro de combustível pesa no bolso do brasileiro. Quer algumas dicas para economizar? Este é o assunto do quadro de hoje do Na Ponta do Lápis. Diversos fatores contribuem para a variação dos preços nos combustíveis no país. Um deles é a extensa carga tributária embutida no seu valor. Segundo dados da Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, cerca de 35% do valor do combustível no Brasil é derivado de imposto. Como essa é uma realidade que não depende de nós, falamos com um economista para saber algumas dicas de economia na hora de abastecer o carro. A alteração no preço do combustível foi uma política que a Petrobras implementou, buscando variar o combustível de acordo com a cotação internacional do petróleo. Diferente de anos anteriores, onde o combustível ele foi tabelado, então o preço foi congelado. Então a Petrobras, buscando reverter isso daí, ela passou a oscilar o preço do combustível de acordo com a cotação internacional do barril do petróleo. Nesse sentido, até motivou aquela greve dos caminhoneiros, ela diminuiu então a periodicidade, o tempo em que essa correção foi feita. Antes era diária, agora é semanal ou mensal. Então, por isso essa variação brusca de preço. Vale a máxima de qualquer finanças domésticas, pesquisar. Então, pesquisar os postos que têm os melhores preços. Existem também possibilidades, por exemplo, de você colocar um kit gás no carro, onde o gás é um insumo mais barato e que você pode acabar economizando. Claro que você vai ter um desembolso nesse primeiro momento que é para adquirir, por exemplo, o kit. Mas a máxima da pesquisa do preço, eu acho que o caminho natural é esse. Isso vale para todos os mercados, não só para o combustível em si, né? E hoje em dia, além da pesquisa de preço, o preço tabelado, algumas redes de postos, elas colocam descontos especiais nos aplicativos de celular, os programas de fidelidade. Então, tem rede aí de posto, por exemplo, que dá 5% até 10% de desconto se você pagar e usar o aplicativo. Então, o uso do aplicativo, o uso da tecnologia também ajuda nessa questão. Hoje o Waze ele tem uma rotina lá de carona, né? Então você se cadastra como uma pessoa que vai dar carona ou que vai receber a carona. Eu acho que essa é a tendência do mundo, né? Você utilizar recursos de forma consciente e solidária. A carona solidária eu acho que é uma coisa assim fantástica.
porque a gente vê muitos carros com apenas um ocupante, né? Onde caberiam ali 4 ou 5. A tecnologia, ela vem ajudar nesse sentido, onde você economiza e ainda trabalha de forma sustentável. O quadro Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Amanhã tem estreias na telona, mas antes você fica sabendo aqui quais são os filmes. Destaque para o longa nacional Chacrinha, o Velho Guerreiro. Agenda de cinema. A gente abre a agenda de cinema com uma semana que tem muita estreia nacional. São 4 filmes. Entre os destaques desses longas nacionais está Todas as Canções de Amor e Chacrinha, o Velho Guerreiro. O que é isso aqui? Ajuda a ligar? Com Marina Rui Barbosa e Bruno Gagliasso, Todas as Canções de Amor traz a história de Chico e Ana, que acabam de mudar para um apartamento em São Paulo. Enquanto eles arrumam as coisas, acham uma fita cassete e decidem escutar. Trata-se de uma mixtape feita 20 anos antes por um outro casal. Os dois casais, então, apesar de distanciados pelo tempo, descobrem que têm muito em comum. Ouvindo música ao invés de ouvindo a minha voz, você entende o que eu tô querendo falar. O problema não é te escutar, Clarice. O problema é te entender. Você sabe por que essa fita me fascina tanto? É uma declaração de amor de uma pessoa que tá indo embora. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Chacrinha. Terezinha! Com direção de Andrusha Waddington, Chacrinha, o Velho Guerreiro, traz Eduardo Sterblich e Stepan Essessian o papel de um dos mais famosos apresentadores da TV brasileira, José Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Tive uma ideia melhor. Abelardo Barbosa. A gente chegou aqui na fundação da Mandisa e o negócio é mais chocante do que eu esperava. Outro nacional é o documentário A Tecnologia Social, que traz a história de Nathalie Siqueira, uma jovem designer brasileira responsável por criar o protótipo de um aplicativo focado na educação sexual e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis para jovens e adolescentes na África do Sul. Ó Pai, obrigado por esse momento de encontro e esperança. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que ajude o nosso irmão Hélio nesse recomeço. Já o drama O Homem Livre traz a história de um ídolo do rock que tenta ser esquecido, mas o passado volta à tona com um acontecimento ruim. Agora eu entendi por que o pastor pediu pra eu não vir na igreja durante o dia. Ele pediu isso? Pediu. E você veio mesmo assim? E como em todo Natal tem um filme do Grinch, em 2018 não poderia ser diferente. Numa cidadezinha exatamente como a sua, de um povo muito gentil. Que lindo, cara. Vivia o cara mais rabugento. Geleiazinha de ameixa. Que o mundo já viu. A animação norte-americana, que traz a voz de Lázaro Ramos, conta a história da criatura verde que não suporta o Natal e decide acabar com a festa dos vizinhos. Por 53 anos, o Natal não me trouxe nada, além de tristeza. Mas eu já sei o que fazer. Eu vou virar Papai Noel e roubar os presentes de Natal. Se ele consegue entregar em uma noite, eu consigo roubar. O que o Papai Noel tem que eu não tenho? Me magoou. E estreia essa semana também mais um filme da série baseada nos livros Millennium. Dessa vez é A Garota na Teia de Aranha. What am I looking for? The sum of all my sins. A série que ganhou o mundo primeiro nos livros de Stieg Larsson chega à 5ª produção cinematográfica. Dessa vez, Lisbeth Salander volta à cena para ajudar a roubar um programa de computador que dá ao usuário o acesso a um imenso arsenal bélico. Lisbeth. They set me up. Who are they? That's what I want to know. A agenda com as estreias do cinema fica por aqui. Eu volto na semana que vem.
Vamos balançar as redes da Série B. Ontem a Ponte Preta goleou o Boa Esporte no Moisés Lucarelli, 1-0. No Moisés Lucarelli, os mais de 4.000 pontepretanos sofreram. Tiveram que esperar até os 30 minutos da etapa final, quando em cobrança de falta, Danilo Barcelos encontrou a cabeça de Renan Fonseca, que deu alívio aos torcedores. Gol importantíssimo que deixa a Ponte viva na Série B. Final, Ponte Preta 1, Boa Esporte 0. Em Florianópolis, o Figueirense começou melhor e acertou a trave do goleiro Agenor. Só que na etapa final, Jefferson Nem bateu cruzado e o goleiro salvou. Rafael Longini chegou 2 vezes na frente do goleiro e desperdiçou as oportunidades. Fim de papo, Figueirense 0, Guarani também 0. Pela ordem cronológica, a Ponte Preta sofreu muito diante do Lanterna, mas venceu. É a história do resultado mais importante que jogar bem, já que estamos na reta final da Série B. Faltam 3 rodadas e a Macaca precisa vencer os 3 jogos. Terminou a rodada na 6ª posição, a 4 pontos do G4. E o Guarani em Florianópolis jogou bem, teve oportunidades, como a gente viu aí na reportagem, mas não conseguiu sair com a vitória. Está a 7 pontos do G4, restando 3 rodadas. Só um milagre dá este acesso ao Guarani, que também precisa vencer os 3 jogos, mas torcer contra Vila Nova, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Londrina e Avaí, bem difícil, né? Bom, hoje é dia de basquete, hein? Última rodada da fase classificatória, o Veracruz vai até Pindamonhangaba enfrentar as donas da casa. As campineiras estão em terceiro, mas a 1 ponto do líder Santo André e do vice-líder Araraquara. Boa sorte às comandadas do técnico Antônio Carlos Vendramini. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao 12h30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.